Olá! Um feliz e um abençoado sábado para você, para toda a sua família e para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado o nosso conteúdo. Amém? Muito obrigado! Hoje, o presente sabático traz para nós a história de duas pessoas que caminharam lado a lado com Jesus, que aprenderam coisas maravilhosas com Jesus, que presenciaram curas, milagres, pessoas que desfrutaram da paz, do amor de Jesus Cristo, mas que num determinado momento fizeram escolhas diferentes. E nós vamos saber quem são essas pessoas e qual foi o resultado dessas escolhas. E eu já gostaria de perguntar para você: a escolha que eu estou fazendo hoje vai trazer para mim o que no futuro? Paz, alegria, realização, certeza do perdão? Ou vai trazer para nós amargura, dor e sofrimento? Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver quem são essas pessoas, que escolhas elas fizeram e qual foi o resultado dessas escolhas? Arrependimento ou remorso? O título da mensagem de hoje. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, verso 14 a 16. Mateus 26, 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me dareis se eu vou-lo entregar? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Judas teve todas as oportunidades na sua vida, na sua caminhada. Mas chegou um determinado tempo que a ambição falou mais alto. E ele via que Jesus tinha muitos inimigos gratuitos e que eles desejavam se livrar de Jesus. E Judas agora foi até a eles e perguntou: quanto é que vocês me dão para eu entregar Jesus na mão de vocês? Que escolha triste, que escolha dolorosa. Qual foi o futuro de Judas? Vejamos outro texto. Aí ainda no livro de Mateus, no capítulo 26, verso 20 em diante, diz o seguinte: chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, declarou Jesus: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. Os planos de Judas não estavam ocultos diante dos olhos de Jesus. A decisão de Judas, a escolha de Judas, o plano de Judas para entregar Jesus na mão dos seus inimigos não estava oculto diante dos olhos de Jesus. E agora ali, na mesa, ao partir do pão, Jesus disse: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. E eles murmuraram, os outros discípulos ficaram assustados e perguntaram: porventura sou eu, Senhor, é eu que vou te trair? E Jesus respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito.
Mas ai daquele por intermédio do qual o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora que nunca houvesse nascido. Dependendo da escolha que eu e que você estejamos fazendo, melhor seria que nós não tivéssemos nascido. Que escolha você tem feito? Que escolha eu tenho feito? As minhas escolhas, a minha decisão está diante dos olhos de Deus. E Ele conhece muito bem os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Não existe nada que nós façamos que Jesus não saiba. Ele conhece o fim desde o princípio. E nos diz aí o verso 31 a 35, continuando aí no capítulo 26 de Mateus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galileia. Jesus estava falando da traição deles. Jesus estava falando que eles iriam ficar dispersos. Jesus estava falando da sua ressurreição. Jesus estava falando que iria para a Galileia depois da ressurreição. Mas aí vem a declaração de Pedro que disse: ainda que venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Ele estava jurando que Jesus não seria tropeço para ele. Mas Jesus disse que nessa mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas ainda Pedro declarou que se for necessário eu morrerei por ti, de modo nenhum eu te negarei. E todos disseram o mesmo. O que você tem prometido diante de Deus? Você está levando pessoas a prometer também o quê? Vejamos a seguir. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe quando eu era criança é que nós nunca podemos ser uma Maria vai com as outras. Aqui nós vemos os discípulos confirmando também o que Pedro disse: Senhor, de modo nenhum, nós também nunca te negaremos. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, quando Jesus estava ali para ser julgado, para ser condenado, os discípulos não ficaram perto de Jesus. E quem ficou por ali, mesmo assim meio distante, procurando se aquecer junto a uma fogueira, foi Pedro. E foi naquele momento em que ele se juntou com os escarnecedores que ele negou a Jesus. Diz aqui para nós o livro de Lucas, no capítulo 22, 47 a 48, o seguinte: falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Com que você está traindo Jesus?
troca de que você está traindo a Jesus? Em troca de uma promoção no seu trabalho? Em troca de um pagamento melhor, um salário maior? Em troca de um casamento que vai lhe trazer tristeza e aflição no futuro? Em troca de prazeres momentâneos que vai te trazer ressaca depois, doença? Em troca de que você está traindo Jesus? E qual é a consequência da sua escolha de hoje? Com um beijo você está traindo o seu mestre. Com o que você está traindo? Qual é o valor do sangue de Jesus para mim e para você? 30 moedas. Pense nisso. Porque Jesus é sábio o suficiente para sondar a nossa mente e o nosso coração, para enxergar o amanhã, o que vai acontecer com a nossa escolha de hoje, com a nossa escolha de agora. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Com um beijo, você está traindo o Filho de Deus? Pense nisso. E abra aí a sua Bíblia agora no livro de Marcos, capítulo 14. E ali, enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro procurava o conforto e aquecer o seu corpo perto de uma fogueira. E foi naquele momento em que se cumpriu a palavra de Jesus. Quando Pedro foi reconhecido por uma criada. E ela disse: você também estava com ele. Você também é um deles. E Pedro, pela primeira vez, negou a Jesus, cumprindo a palavra de Deus. E pela segunda vez, ele foi reconhecido. Quando disseram: olha, verdadeiramente você é um deles, você fala como ele. E Pedro mais uma vez disse: eu não sei de quem você está falando. Eu não conheço este homem. Às vezes, meu amigo, às vezes, minha irmã, você até fala como Jesus hoje. Às vezes você até se veste como Jesus gostaria que você se vestisse. Às vezes você está até aprendendo com Jesus dentro de alguma denominação. Mas às vezes, nos momentos difíceis da vida, nas noites frias, ao invés de você buscar o Mestre, você está procurando o conforto de incrédulos, o conselho de incrédulos. E por isso, eu e você corremos o risco de negar a Jesus. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. Eu não o conheço. E somente quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras que Jesus havia dito. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas graças ao toque do Espírito Santo que ainda estava ativo, Pedro, diz o verso 71 aí de Marcos 14,
Pedro, ao ouvir o cantar do galo, caindo em si, ele chorou. Ele se arrependeu. E nós conhecemos a história de Pedro, que ele continuou pastoreando as ovelhas. E quando ele foi preso e foi condenado também a morrer crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu mestre. Crucifica-me de cabeça para baixo. E Pedro hoje dorme o sono dos justos para a ressurreição. Mas em Judas, o que foi feito de Judas? Ele também se arrependeu. E eu pergunto para mim e para você: você quer se arrepender, confessar, pedir perdão e abandonar os caminhos errados? Ou você quer conviver com o remorso até a morte? Abra aí a palavra de Deus em Mateus 27, verso 3 a 5, que diz o seguinte: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles porém, responderam: que nos importa isso? Este problema é com você, Judas. E ele disse: pequei, traindo sangue inocente. E nos diz, no verso 5, Judas, atirando para o santuário a moeda de prata, retirou-se e foi se enforcar. Não corra para a forca, por favor. Não traia Jesus por dinheiro nenhum, por favor. Não negue a Jesus, e se você negar, arrepende-te como Pedro. Mas não faça como Judas, não corra para a forca. Porque sem arrependimento, só com remorso, não existe perdão. Jesus hoje quer te perdoar. Jesus hoje quer me perdoar. Aceite o sangue purificador de Jesus e se entregue a Ele. E diga: Senhor, me perdoa. E nós teremos uma coroa no céu esperando por nós. Muito obrigado. Não carregue nunca o remorso, mas arrepende-te, confessa e deixa os teus pecados. Amém? Um abraço para você e um feliz sábado.